Boa noite. Está presa parte de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de residências na região da Pampulha, em BH. Entre os envolvidos estão 3 homens que invadiram uma casa no bairro Santa Amélia e fizeram os moradores reféns há 5 meses. Jerry Gonçalves Ramalho e Luan Pereira Malta, ambos de 23 anos, além de Rodrigo Mendes Vieira Pereira, de 30, já têm passagem por furtos e roubo. Segundo a polícia, eles estão entre os 7 suspeitos de assaltar uma casa no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, em abril deste ano. As vítimas estavam na porta da residência, O Rafael estava pintando o portão, quando 3 indivíduos se aproximaram das vítimas, abordando. Um deles estava com uma arma de fogo. Mandaram as vítimas entrar dentro da residência. Posteriormente, mais um indivíduo apareceu. Então, os 4 indivíduos dominaram as vítimas, que foram colocadas em um cômodo da casa, a partir do momento que os assaltantes começaram a subtrair os pertences da residência. Mais 3 indivíduos chegaram no local, ou seja, 7 indivíduos concretizaram a ação. Ainda segundo o delegado, os bandidos levaram principalmente equipamentos eletrônicos e fugiram no carro das vítimas, encontrado 4 dias depois em uma lagoa em Confins, na Grande BH. Um adolescente de 17 anos e outros 3 indivíduos ainda não identificados também estariam envolvidos no crime. Ao que tudo indica, é uma quadrilha especializada em furtos e roubos, principalmente a residências, e há uma ação muito grande ali na região da Pampulha, na região de Venda Nova, e por isso que a gente solicita, inclusive, que as imagens sejam mostradas de forma que, se alguma vítima aparecer, se tiver alguma vítima, que compareça aqui na unidade da Polícia Civil no bairro Floresta, para que nós possamos conduzir as investigações com mais qualidade. Um ônibus do MOVE pegou fogo quando passava pela Avenida Antônio Carlos, na capital, no começo dessa manhã, causando susto e engarrafamento. O incêndio começou quando o ônibus da linha 68, que faz o trajeto Estação Vilarinho-Lagoinha, estava encostado em uma plataforma de transferência para embarque e desembarque de passageiros na altura do bairro São Francisco, região da Pampulha. Segundo testemunhas, ao perceber o começo do incêndio, o motorista pediu para as pessoas saírem do coletivo e tentou apagar as chamas com um extintor, mas não conseguiu por causa da rapidez com que o fogo se alastrou. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o incêndio. O ônibus ficou completamente destruído, assim como parte do corredor de passagem da estação, mas ninguém ficou ferido. Por causa do ocorrido, o trânsito foi interditado no trecho. Uma perícia vai ser feita pelas fabricantes do MOVE para determinar as causas do incêndio. E em Juiz de Fora, na Zona da Mata, um ônibus perdeu o freio, atingiu uma mulher e só parou quando bateu em uma casa. O ônibus parou depois de atingir uma casa, no bairro Bairu. Uma mulher teve ferimentos leves. No vídeo, gravado momentos após a batida, ela mostra o braço machucado. Aqui no local tem um ponto de ônibus, inclusive a placa ficou debaixo do veículo. Segundo o relato do motorista, a polícia militar, depois de fazer uma parada, quando ia arrancar com o ônibus, ele percebeu que o veículo estava sem freio. Só depois da perícia, a retirada foi liberada. O veículo está em atividade desde 2007. Apresentado hoje, o homem apontado como assassino da companheira dele em março deste ano em Betim, na região metropolitana. Na época do crime, ele chegou a fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento da vítima para despistar a polícia. Segundo as investigações, Juliano Ribeiro Pinheiro, de 36 anos, e Eliane Braz da Silva, de 34, tinham um relacionamento conturbado. Era um homem muito possessivo, agressivo, ciumento. Por várias vezes ameaçou ela com faca e com facão. Em uma certa ocasião, ela ateia álcool no fogo dela e tenta colocar fogo no corpo. Ainda segundo a polícia, a vítima era garota de programa. O homem aceitava a condição e até era sustentado pela mulher. Em uma das discussões, ele agrediu a companheira no rosto com um objeto ainda não identificado pela perícia, que foi a provável causa da morte. O corpo dela foi levado por ele de carro até as margens da BR-262 em Mateus Leme. Depois que a família comparece à delegacia e relata o sumiço dela, ele também o faz. Ele procura a delegacia da área e faz uma ocorrência de desaparecimento dela. O que, a princípio, soou estranho também para a polícia. O suspeito negou o crime. Sumiu e apareceu morto, estão julgando isso em cima de mim, isso. Se me condenando pelo meu passado, condenando eu pelo meu passado, não tem nada a declarar mais não, só isso que eu tenho para dizer.
De acordo com a polícia, foi encontrado o sangue da vítima no carro do suspeito. O telefone dele também foi rastreado e apontou que o homem esteve no local onde o corpo foi achado. Juliano Ribeiro ainda responde por outro homicídio e por porte ilegal de armas. O jovem preso desde a semana passada, suspeito de agredir a ex-namorada no ano passado e comandar o espancamento de um colega dela na saída de uma casa de shows de BH há 2 semanas, admitiu ter dado apenas um chute no estudante de medicina que chegou a ficar em coma. A informação é do delegado Flávio Grossi, da Delegacia do Barreiro, que assumiu a investigação no último dia 15. Rafael Batista Bicalho, de 19 anos, admitiu em depoimento à Polícia Civil ter chutado o estudante de medicina Henrique Papini, de 22 anos, na saída da casa de shows Hangar 667, na madrugada do feriado de 7 de setembro. Mas esta foto, que teria sido postada por Rafael em rede social na manhã seguinte, seria da mão dele ferida das agressões contra a vítima. O jovem também alega que agiu sozinho, apesar de testemunhos contrários e imagens de câmeras de segurança que registraram a ação. A delegada Sônia Maria, que estava no caso até a semana passada, havia informado que já tinha identificado os outros 5 jovens suspeitos de participarem do espancamento que levou Henrique Papini para o hospital, com traumatismo craniano e de face, além de outras lesões. O rapaz chegou a ficar em coma, teve alta 3 dias depois, mas voltou para o hospital com complicações no fim da semana passada. O crime levou a delegada de mulheres, Ana Paula Balbino, a pedir a prisão preventiva de Rafael Bicalho, como medida protetiva para a ex-namorada dele, que já havia registrado queixa de agressão contra ele e que estava com o estudante espancado na casa de shows, o que teria levado Rafael a bater no rapaz por ciúme, segundo testemunhas. Rafael Batista Bicalho está preso em uma unidade de Ribeirão das Neves. Hora de tirar dúvidas sobre as eleições e hoje a gente esclarece quem deve votar e o tipo de documento que deve ser apresentado no momento da votação. O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas que têm entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e eleitores de 16, 17 anos e acima dos 70. Como o título de eleitor contém informações das zonas e sessões eleitorais, o ideal é que a pessoa esteja portando o documento no dia da votação. Mas o exigido mesmo por lei é que o eleitor apresente um documento de identificação oficial com foto para garantir o direito de votar. Quem tiver dúvidas ou quiser mais informações, é só ligar no telefone 148 ou acessar o site www.tre-mg.jus.br. Alterosa, as eleições 2016. Já informações sobre justificativa de voto. A chuva e o vento que atingiram Belo Horizonte nessa madrugada provocaram estragos e trouxeram transtornos para quem usa o metrô. Uma árvore caiu no trecho entre as estações Carlos Prates e Lagoinha. O trem circulou com intervalos bem maiores. As imagens são da estação Eldorado lotada e da longa espera pelo metrô. Atenção usuários. Em razão de problemas técnicos, o intervalo nas viagens é de 25 minutos. Quem pegou o metrô hoje cedo passou apertado. Na estação central, muita gente adiantando o passo para não chegar atrasado. Mais de 1 hora no metrô em Eldorado. Complicou e vou chegar atrasada do mesmo jeito. Na plataforma, trem cheio e com as portas abertas. O difícil era entrar. Que o diga quem saiu de Venda Nova. Muito cheio. Você chega lá e não tem metrô nenhum, não vem nem sai. E todas as estações, às vezes, você tem que parar para esperar o outro metrô liberar. Os pessoal que não está dando informação para a gente, que está entrando no metrô, para ir para o sentido Eldorado. Temos que descer aqui para seguir viagem. Nos guichês de entrada desta estação, os funcionários colocaram um aviso sobre os atrasos. O transtorno é provocado pela árvore que caiu logo ali à frente, entre as estações Carlos Prates e Lagoinha. Nesse momento, homens trabalham para a retirada da árvore que está obstruindo a passagem do trem. De acordo com informações da CPTU, a árvore foi derrubada durante um período de chuva com ventos fortes de madrugada. Como caiu de madrugada, poderia ter
feita alguma ação para retirada, mesmo na madrugada, ou então antes da gente entrar na estação, avisar, né, que está demorando. Segundo a CBTU, o metrô já funciona normalmente com os intervalos regulares. Todas as 19 estações permanecem abertas. E a Defesa Civil alerta para o risco de pancadas de chuva com raios e ventos em torno dos 50 km por hora para Belo Horizonte até o final desta noite. Veja agora como fica o tempo nesta quarta em todo o estado. A possibilidade de chuva forte com raios e rajadas de vento na zona da Mata e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões do estado, o céu vai de ensolarado a parcialmente nublado. Na capital, mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Pirapora, os termômetros vão de 16 a 30 graus. De 18 a 25 em Santos Dumont. Variam entre 20 e 32 graus em Patrocínio. E em Curvelo, mínima de 20 e máxima de 36 graus. Um problema sério que afeta a população de todo o planeta e, claro, também aqui do Brasil, a falta d'água. Em Minas, a população chegou a ter medo de um racionamento no ano passado. Mas depois de uma pequena recuperação nos reservatórios, ninguém fala mais nisso. Você vai conhecer agora um projeto realizado para conscientizar sobre a necessidade de se economizar água. Uma equipe de pesquisadores percorre o Rio Doce, devastado pela lama provocada pelo rompimento da barragem de Fundão, para mostrar como esse bem é precioso. Um mora no Espírito Santo e o outro veio de São Paulo. Os dois se uniram para percorrer de Mariana a Regência pelo Rio Doce e fazer um documentário. Quase um ano depois do maior desastre ambiental do país, será que ainda tem lama no rio? Aí a gente observou que tinha muita lama mesmo, então a quantidade de água está pequena, está misturada com essa grande quantidade de lama e não sei se o Rio Doce já teve uma seca tão grande como a que tem agora, tão pouca água. Os pesquisadores ganharam o apoio de empresários e é assim que estão conseguindo se manter durante o percurso. Tudo vale a pena para realizar o sonho de conhecer de perto a realidade do rio e da população ribeirinha. Você tem muito esgoto despejado nos rios, aí você tem esse problema da lama que deixa o Rio Doce num destaque mundial de o que não fazer com a água, né, de como cuidar de um rio. A gente está fazendo totalmente ao contrário. E quando chega aqui em Governador Valadares, a gente percebe bem mesmo uma cidade muito grande, que não tem muitas fontes de água além do Rio Doce, despeja o próprio esgoto próximo ao local que coleta a água, então é um problema muito sério. O prateado é o cachorro de estimação de um dos pesquisadores. Ele também está acompanhando na viagem, que é desafiadora. Apesar da pouca água do rio, em alguns locais a correnteza já virou caiaque. Desde pequeno eu já tenho ele, e aonde eu vou ele vai atrás, e quando a gente decidiu fazer viagem, né? Ele já estava se frutificando, já com a orelha em pé, queria vir, também veio. Em algum ponto a gente teve o azar de virar o caiaque, né? Tivemos alguns prejuízos aí com os equipamentos e tudo, mas isso aí o prateado nada muito bem, quando ele está em cima também, ele consegue sair fora tranquilo. Uma escola estadual em Santa Luzia precisa de reforço na segurança depois que o muro da instituição começou a ceder. Alunos convivem com perigo há mais de 2 anos. O alvo das reclamações é a estrutura da Escola Estadual Francisco Tibúrcio de Oliveira. Parte de um muro velho e feito com material ruim desabou, deixando a instituição exposta aos riscos. Os alunos que você está vendo aí, que estão lá dentro agora, nem sempre ficam por lá, viu? É que esse muro, já há quase 2 anos, desse jeito aqui, ó, até um alambrado foi colocado aqui, mas não resolve o problema não. Faz com que esses estudantes saiam de lá e venham aqui para o lado de fora, preocupando pais e mães. Porque é o seguinte, esse muro já está assim, já faz 2 anos ou mais. Então, assim, os meninos ficam inseguros lá dentro e aí saem aqui para fora, aqui, na parte da tarde, isso aqui é uma zorra à tarde, você entendeu? Então a insegurança está muita. O pessoal faz o recreio aqui à tarde. Aí tanto que fica aqui na rua ou vai ali para o ramal. Aí a gente fica preocupado, né, com os nossos filhos aí. A falta do muro também permite que pessoas estranhas entrem na escola, tornando o lugar bastante vulnerável. Na mesma hora que você está aqui, você joga a bomba lá dentro, você não sabe o que pode acontecer. Eu só queria que eles arrumassem o muro e tomassem providência com a escola. O diretor responsável pela escola está viajando, mas os pais disseram que a instituição aguarda uma verba para consertar o muro.
Vários candidatos aí já falaram que tinha verba, já arrecadaram verba para cá, verba de 30, 10 mil, só que assim, até hoje nada saiu. A Secretaria de Estado de Educação informou que há uma obra prevista de reforma do muro e passeio da escola no valor de R$ 350 mil. O processo de licitação já foi realizado. Também em Santa Luzia, flagrante de desrespeito de um motorista que estacionou o carro bem no acesso destinado a pessoas com deficiência. O vídeo foi gravado pelo Getúlio do Nascimento, na Avenida Brasília. O telespectador, que tem uma filha cadeirante, chegou a pintar uma faixa de sinalização para os condutores respeitarem a passagem. Isso é um absurdo. Nós estamos no fim do mundo, gente. Olha aqui. Nós estamos no fim do mundo, uma coisa dela. É inaceitável. É inaceitável. Gente, quando esse pessoal vai tomar vergonha na cara deles? Eu vim cá, pintei a faixa aqui para passar com a cadeira, o gostosão vem cá e para na maior cara de pau. Eu peço providência a isso aí, gente. Cadê as autoridades dessa cidade? Essa cidade sem lei. Ninguém respeita nada, não respeitam nada. A Secretaria de Trânsito de Santa Luzia disse que enviou uma equipe à Avenida Brasília e não constatou nenhuma faixa feita clandestinamente. Informou que lá há uma cabine do MOVE, uma faixa de pedestre sinalizada com semáforo e que não é permitido aos motoristas parar, muito menos estacionar no local. Mande também seu flagrante, uma imagem curiosa ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 98814-1360, código 31. Como faço para justificar meu voto? O eleitor que estiver viajando, estiver fora da cidade onde vota, ele deve comparecer em qualquer sessão eleitoral ou posto de justificativa no horário da votação, ou seja, de 8 até as 17 horas. Deve apresentar um documento oficial com fotografia e o requerimento devidamente preenchido. É importante lembrar que no requerimento tem que constar obrigatoriamente o número do título. Um advogado foi detido quando tentava entregar drogas a um preso. Foi em Paraguaçu, no sul de Minas. O advogado Francisco Campos Moreira veio até a delegacia para ver um cliente que estava preso. Quando a gente entregou o preso para o advogado, ele estava sem qualquer material ilícito, inclusive estava gemado para trás, e depois da reunião com o advogado ele apareceu, continuou gemado para trás, porém com uma quantidade de maconha dentro da sua cueca. A polícia ainda teria encontrado uma outra bucha de maconha no carro do advogado. Primeiramente ele xingou o cliente, falou que o cliente estava louco tentando incriminar ele. Posteriormente a gente foi e revistou o carro dele e encontrou o mesmo material no carro, ou seja, configurou que tanto ele repassou, pegou do seu veículo e trouxe até o cliente. Foi preso em flagrante pelo crime de tráfico, inclusive o tráfico vai ser majorado em razão da tentativa de colocar dentro de uma instituição prisional. As investigações continuam, inclusive para ver se ele pertence a alguma organização criminosa e se o cliente dele também realizava o tráfico dentro da prisão de Paraguaçu. Minas Gerais ganhou um robô que começou a ajudar médicos em vários tipos de cirurgia. Da Vinci, como é chamada a máquina, garante mais segurança nas operações graças às imagens de alta precisão. Um monitor mostra imagens tridimensionais até 12 vezes maiores do que vistas a olho nu. Um console é de onde o médico comanda os movimentos dos 4 braços do robô. São eles que realizam todo o trabalho no paciente, como pinças, cortes e pontos internos e externos. Mais preciso e menos invasivo, o equipamento também dá mais conforto ao profissional em operações longas. É o que afirma o urologista que realizou a primeira cirurgia com um robô na capital. A retirada da próstata de um homem de 60 anos na última sexta-feira. O risco de sangramento diminui quando se usa essa plataforma. O retorno à atividade laboral dele normalmente é bem mais precoce porque é uma cirurgia que dói muito pouco, né?
e o índice de complicação diminui bastante. Criado nos Estados Unidos, o robô foi trazido para o Brasil em 2008, mas só agora chegou a Minas Gerais. Com investimento de quase 10 milhões de reais, o equipamento é da Fundação Mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas e fará parte do curso de graduação em medicina, além de uma pós-graduação criada especialmente para trabalhos nele. As cirurgias serão realizadas pelo Instituto Robótica, que será inaugurado em outubro em parceria com um hospital no bairro Vila da Serra, onde está o robô. Por enquanto, apenas para procedimentos particulares, que podem custar até 2 vezes mais do que os comuns. Mas, ainda de acordo com os médicos, alguns planos de saúde em São Paulo já cobrem parte deles. Brevemente, nós estamos em caráter de negociação com convênios para que eles possam abranger muito mais e atingir muito mais a população. E a filantropia nos obriga, e nós também temos essa ideia, porque o nosso objetivo é o sistema acadêmico, a universidade, né, o sistema de ciência, estender isso com certeza ao SUS através de negociação com o próprio governo. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Uma ótima noite para você.